Graça e paz, meu amado. Estamos no mês de maio, o mês que lembramos a família. E por isso o tema família será a pauta dos sermões, das ministrações na escola dominical, nos cultos de quarta-feira. Então, se você ama a sua família, eu te recomendo a participar de cada ministração para que a sua alma seja alimentada e para que você tenha instrução para liderar, para guiar bem a sua família nos caminhos do Senhor Jesus. E hoje, de forma irônica, mas pedagógica, gostaria de ensinar você a como estragar o seu filho. Obviamente, para que você possa observar os pontos que serão listados e assim, se estiver em falta em algum, venha corrigi-lo em nome de Jesus, para que seu filho não seja estragado, para que seu filho não se torne um monstro, mas sim um grande servo do Senhor, uma grande serva do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá ao primeiro ponto. Se você quiser estragar seu filho, entregue-o a si mesmo, à sua própria vontade, para que ele faça o que ele quiser, quando ele quiser, se é que ele vai querer. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 22, verso 15: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Ou seja, a malícia, a estultícia, a maldade já está atrelada ao coração da criança. Alguns pensam que o coraçãozinho da criança é uma folha chamex branca e aí a gente vai escrevendo sobre ela. Mas a Bíblia diz que já é uma folha corrompida, que ela já tem manchas de pecado. E que é uma questão de tempo para a criança manifestar o que tem nela. Você não a ensinará a mentir e ela vai mentir por si só. Você não a ensinará a dar birra, a ser egoísta, a não querer repartir os seus brinquedos com o próximo, a querer tomar a comida de alguém, a levantar a mão para dar um tapinha. Eu estou falando sobre bebê, sobre criança, sabe, de 1 ano, 2 anos. Você não a ensinou, ela não teve influência externa, mas já está brotando, já está revelando o que tem dentro dela. Coerentemente com a palavra de Deus, que diz que a maldade está ligada ao coração da criança, que é um coração pecador, é um coração corrupto. Então é necessário correção, é necessário que o pai e a mãe estejam presentes. Por isso a figura paterna e materna são de suma importância para a formação do caráter dessa criança. Se você entregar a criança a si mesma, ela vai te envergonhar. É o que a Bíblia declara em Provérbios também, capítulo 29 agora, verso 15, que diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Deixa a sua criança, não dá instrução. Quando ela pecar, não a corrija. Sabe o que vai acontecer? Ela vai te envergonhar. Desde cedo, vai sofrer e passar muita vergonha. Eu vejo pais passando vergonha no supermercado, passando vergonha em loja, passando vergonha nas escolas. Eu já vi crianças dando birra na farmácia, se atirando no chão, gritando de forma histérica. E se o pai ou a mãe não cederem, eles vão passar ainda mais vergonha, porque a criança ela é teimosa e ela não para. Por quê? Ela tem aprendido a ser inconsequente, a não pagar pelos seus atos. E isso é um problema muito sério. Então, quer estragar? Entrega a sua criança a fazer o que ela quiser. Número 2. Quando seu filho pecar, ao invés de corrigi-lo biblicamente, grite bastante, insulte e humilhe-o publicamente ou em privado. O que eu vejo acontecer? A Bíblia fala sobre a instrução, com esse tom de voz, com um tom de voz amoroso, mais firme, a correção física quando necessário, do jeito certo, não é espancamento de maneira alguma, mas o que eu vejo é o seguinte: o pai vai ficando irritado, e porque ele fala uma vez e a obediência ela deve ser imediata e de boa vontade. Então, ao pedir algo para o seu filho ou sua filha, você pede com educação, você pode usar a palavra por favor, para ensiná-lo a usar também essa mesma palavra. E depois pode falar obrigado para o seu filho, para que seu filho aprenda também a agradecer. E aí você diz uma vez e a criança obedece. É necessário saber que ela te ouviu, porque talvez ela está desatenta e não te ouviu. Mas ela disse sim, senhor, sim, mamãe, sim, papai. Ou seja, ela ouviu o comando e agora ela vai executar o que foi pedido. Mas o que acontece, via de regra, é o seguinte: o pai fala uma vez, nada, fala 2, fala 3, fala 4, e aí ele já está nervoso e grita, e chama o filho de estúpido, de burro, e
palavras de baixo calão, insultando e humilhando. Eu já vi isso acontecendo, pais cristãos humilhando filhos em público. Já vi até mesmo na igreja, pais humilhando filhos. Uma vergonha, eu fico com vergonha dos pais. E outra, quando você ensina seu filho a obedecer na terceira, quarta, quinta vez, é esse o ensinamento que está passando para ele. Que quando o patrão mandar, você não precisa ir na primeira vez, nem na segunda, nem na terceira. Quando ele estiver bem irritado na quarta ou na quinta, quase te despedindo, aí você vai. Quando Deus pedir para você fazer algo, aí você não vai fazer da primeira vez, terceira, quarta, quinta. Por quê? Você aprendeu com seus pais assim. Então, ao invés de corrigir, grita, fica histérico. Tá? É terrível uma coisa dessa. E é o que mais eu vejo acontecendo. Na rua, puxando o filho de uma vez, gritando, falando alto, como se estivesse sendo ali autoritário. Autoritário, sim, mas totalmente deselegante, totalmente ineficaz esse tipo de correção, que vai trazer trauma para a criança. A criança não deve ser chamada de burra, de estúpida, de boba, de tonta, de pateta, de ridícula. Não. As nossas palavras devem ser para elogiar, devem ser para motivar, para ajudar, e não para fazê-la acreditar que ela é o que nós estamos profetizando na vida delas. Cuidado para não fazer isso. A Bíblia diz em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Cuidado. Quer abençoar seu filho? Poder da língua. Quer amaldiçoar seu filho? Poder da língua. A Bíblia diz em Tiago 1, 26, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. Olha, francamente, não adianta papai e mamãe você vir à igreja, tá, de participar, se a sua língua não é controlada. Eu vejo pais amaldiçoando filhos e isso é pecado e é gravíssimo. A sua religião é vã. Sabe o que é vã? Vazia, não serve de nada, não tem essência. Não faça isso. Controla a sua língua e use-a para abençoar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Quem te ouvir tem que ser abençoado. Número 3. Nunca admita que você está errado. Papai, você é infalível, não é? Mas eu conheço diversos pais que não admitem que estão errados, que não pedem perdão aos seus filhos, que não dizem eu errei, que não juntam a família e falam, olha, eu tive uma atitude errada, me perdoem. Como vamos exigir que os nossos filhos nos peçam perdão de forma sincera se nós não os ensinamos a pedirem perdão? Pai, larga de ser orgulhoso. Basta. Seus filhos sabem dos seus pecados. E ainda um pecado que se torna um agravante é o orgulho por não admitir o seu erro, por não admitir o seu pecado. Então, para com isso. Porque depois seu filho não vai querer admitir que errou. Não vai admitir os seus pecados. Por quê? Não aprendeu em casa. Bom, próximo. Seja hipócrita. Exato. Essa é uma boa para a gente lembrar. Ensine-os através das suas ações, que as suas palavras não têm valor para você. Ou seja, faça o que eu mando e não veja o que eu faço. Tá? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. A Bíblia diz, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isso é Mateus 7,5. Seja hipócrita, seja falso. Cobre do seu filho algo que você mesmo não faz. Fala para o seu filho orar, ler a Bíblia, para ele ser obediente. Mamãe, fala para o seu filho, né, ser obediente a você, ser obediente à professora, mas continue, né, gritando e brigando com o papai dele, né, que é o cabeça do lar, e sendo insubmissa. Talvez você que está aí rebelde, né, com o vovô dele, o vovô dela, continue. Isso é hipocrisia. Aí você cobre e eles vão dizer, a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Vai estragando seu filho. A Bíblia diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos,
mas interiormente estão cheios de ossos mortos de toda a imundícia. Isso é Mateus capítulo 23, verso 27, palavras do próprio Senhor Jesus. Muito cuidado, porque o que, via de regra, nós percebemos é que pais que não têm compromisso com Jesus em casa se fazem compromissados com Cristo na igreja, no prédio ali, no momento do culto. E os filhos, eles absorvem essa hipocrisia, essa falsidade. Ah, mamãe, ele é tão diferente na igreja. O papai é tão alegre, sorridente na igreja. Em casa grita, em casa vira as costas, em casa fica assistindo coisas que não deve, em casa não dá tempo para a família, não vejo papai orando, não vejo mamãe lendo a Bíblia. Tudo isso. Mas na igreja leva a Bíblia, e quer ler em voz alta, quer orar publicamente. Amém por isso, mas o problema não é o fazer na igreja, é o não fazer em casa. É ter uma vida dupla. E os filhos percebem isso. E muitos abandonam a igreja, abandonam porque eles imaginam que toda a igreja é assim. Olha o perigo. Vão imaginar que as demais famílias são assim, são hipócritas, são falsas. Vão pensar talvez que até o próprio pastor e a família do pastor são assim, que não vivem vidas íntegras, vidas sinceras. E por causa dessa falsidade, se for para ser assim, tá, eu prefiro ser autêntico, então eu saio de casa, eu vou viver minha vida e eu não vou ser fingido, eu não vou ser falso, eu não vou usar a religião para esconder os meus pecados, eu não vou usar a religião para esconder a minha maldade, eu vou ser quem eu sou. E isso estraga, mas estraga muito a vida das nossas crianças, dos nossos filhos. Próximo, não os faça trabalhar por nada. Sabe, deixa seu filho se tornar um preguiçoso, um vagabundo, um vadio. A Bíblia diz, o desejo do preguiçoso o mata porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Isso é Provérbios 21, 15, ou melhor, 21, 25. Tem pais que fazem tudo para os filhos. Tem coisas que as crianças não conseguem fazer pela idade delas. Mas o que elas conseguem fazer, elas têm que fazer. Aí o pai lá vai recolhendo, tem calçado esparramado na casa, e ali tem roupa, tem brinquedo, e o pai vai fazendo a faxina, vai fazendo tudo para o filho. E o filho, ele aprende o quê? Que alguém vai fazer aquilo que é de responsabilidade dele. E se torna um preguiçoso. Tem trabalho, mas está faltando quem trabalhe. Eu tenho conversado com alguns empregadores, olha, tem algumas profissões aqui, o pessoal não quer, a turma não tem compromisso. Em casa, papai já faz tudo, tem tudo ali em casa e eles não querem sair de casa. E eles não aceitam esse tipo de trabalho, porque não aprenderam a trabalhar em casa. Pai, ensina a sua profissão para o seu filho. Mamãe, ensina tudo que pode para... Ah, não, porque minha filha ela vai só estudar. Ela pode muito bem estudar e ajudar em casa, aprender a cozinhar, aprender a fazer um prato diferente, aprender a fazer as tarefas domésticas, a poder aprender da sua profissão, a ajudá-la no seu trabalho, na loja, onde quer que seja. Ensina a sua criança a gostar de trabalhar, porque depois ela vai crescer. E o problema é que a gente acha que estão estudando e às vezes apenas estão indo à escola, tá? E não são os melhores alunos. Não tem comprometimento, não serão bons profissionais e também não são estudantes, porque há uma diferença entre ser aluno e ser estudante. Alunos, temos aí aos milhares. A cidade aqui de Formiga tem milhares de alunos, mas estudantes é o aluno que estuda, tá? É aquele que realmente pega ali para aprender, que fica em casa estudando, que se compromete na escola. Então esses são poucos. E os pais, como entregam as crianças a si mesmas, acreditam que estão estudando, quando na verdade estão apenas indo à escola e se dando muito mal e muito pouco provável se tornarão bons profissionais. E como tem tempo de sobra, essa ociosidade porque não trabalham, acaba assim, o coração da criança está ali cheio de estultícia. Então ela vai estar inclinada ao quê? Às más companhias, ao uso de drogas, de bebidas, de pequenos crimes, de furtos, infrações penais, se envolvendo com coisas que não devem, com o ocultismo. Eu me lembro, na minha época de 8ª série,
né? Turma da minha época se envolvendo, querendo matar aula para se embebedar. Alguns lá aprendendo a fumar. Outros querendo se envolver, marcando o horário para ir para cemitério, pasmem, para cemitério, para fazer aquelas brincadeiras, entre aspas, do copo, do compasso, que são invocações demoníacas, invocando espíritos, querendo experiências sobrenaturais com o mal, com a maldade, para terem adrenalina, para arrepiarem, para ficarem com medo. São pessoas entregues a si mesmas. Meu amado pai, minha amada mãe, você deve estar muito, mas muito atento com o seu filho. E coloque-o trabalhando. Se ele trabalha, chega à noite, ele vai ter que descansar. O corpo dele vai pedir para descansar. Mas quando ele fica dormindo a tarde inteira, vadiando, não tem compromissos, à noite ele vai ficar acordado. Aí vai passar a noite inteira acordado ali no computador. E quem acha que ele vai estar buscando artigos acadêmicos para se aprimorar como estudante? Ele vai estar buscando sites pornográficos, sites de ocultismo, conversando com pessoas que não são de boa índole, porque normalmente as pessoas de boa índole trabalharam de dia, estudaram de dia e precisam dormir à noite. Tá claro que existem exceções, claro que existem pessoas que trabalham à noite e tudo mais, então não estou generalizando, mas via de regra é quem não tem nada para fazer durante o dia, que pode dormir de dia para ficar de noite, à madrugada, na internet. E aí o que acontece é que no dia seguinte seu filho tem que ir para a escola, seu filho não vale nada na escola, não absorve nada, aí volta, tem que dormir à tarde e o ciclo vai seguindo. Então, cuidado para não estar estragando o seu filho nesse quesito. Quer mais um? Não os abrace, não beije, não lhe faça cócegas, não tenha toque físico. Seja muito restrito quanto a isso. Seu filho ele precisa de toque físico, ele precisa de carinho, de verdade. Existem várias pesquisas que comprovam a necessidade e a influência do toque físico, tanto do casal como também de pais e filhos. Essas brincadeiras de pai e filho, que ficam brincando de briguinha, se abraçando, rolando no chão, são saudáveis. São saudáveis. De ficar fazendo carinho, de passar a mão, de ficar do lado, de carregar no colo, de carregar de cavalinho. São saudáveis, muito saudáveis. E se você não faz isso, você está estragando seu filho afetivamente, vai ter um vazio ali e ele pode tentar preenchê-lo de outras formas. Se você tem uma filha, você deve elogiá-la, você deve deixá-la super feliz, contente quando ela coloca uma roupa nova, um penteado diferente, de poder abraçá-la, de beijá-la. O ser humano precisa disso. E se ela não encontrar isso no papai, ela vai encontrar no adolescente, vai encontrar num jovem que estará apenas buscando meio de se aproveitar do corpo dela. Vai usá-la e descartá-la, porque não quer um compromisso sincero, não quer um casamento, por exemplo. Então, nós precisamos estar de olhos muito, mas muito abertos. E quase terminando em penúltimo lugar, deixe-os mentir sem sofrer punição. Sabe, a mentirinha não dá nada não, mentirinha branca é pecado. Prove com isto que a verdade tem pouco valor na sua casa, que é uma forma de deixá-los mentir, é você mentindo e eles vendo que em casa realmente a verdade tem pouco valor. A Bíblia diz em João 8,44, uma passagem muito, mas muito conhecida, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando seu filho mente, ele está se assemelhando a Satanás, ao diabo, porque ele é o pai da mentira. E a mentira traz consequências terríveis. Inclusive, Apocalipse 22:15 diz, mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e a qualquer que ama e comete a mentira. Então, quando seu filho mentir, normalmente é para ele se proteger de alguma punição, é porque ele está lá tentando se defender. Ele precisa ser punido por isso.
E você tem que ser muito sábio, porque crianças mentem. Minha criança não mente. Não pense do seu filho mais do que ele é. Seu filho tem potencial de mentir, de roubar, de bater. É um ser humano. A Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Vai ser logo seu filho que é o justo? Porque meu filho não se envolve com más companhias. Eu duvido que meu filho faz o que eles estão dizendo na escola. Cuidado, seu filho tem o mesmo potencial destrutivo que todos os demais. Por quê? Porque a estultícia está ligada ao coração dele. E se você não corrige, se você não instrui, se você não anda junto, não educa no caminho, você terá problemas e estragará o seu filho. Enfim, eu fiz algumas abordagens. Tem muita coisa aqui que eu poderia falar e não mencionei. Só por uma razão de tempo. Mas eu gostaria que você ficasse de olhos muito, mas muito abertos. Seu filho é precioso para você, mas muito mais para Jesus que morreu por ele, que derramou seu sangue pelo seu filho e ressuscitou ao terceiro dia para a salvação do seu filho. Apresente Jesus para o seu filho e ande com Jesus junto com o seu filho. Seu filho, ele pede, ele precisa de limites, de proteção, de amor, de se sentir importante para os seus pais. Então, papai e mamãe, que agora, nesse momento, possam entregar de novo a vida dos seus filhos ao Senhor Jesus, consagrando-os ao Senhor Jesus. Não esqueça de orar com eles todo dia de noite, de ter um tempo devocional. Tem tanta coisa aqui que eu poderia dizer, mas ficarão para as próximas reflexões, ou seja, para os próximos sermões. Vamos orar. Pai bendito, louvado seja o Senhor. E em nome de Jesus eu peço uma bênção sobre toda a família que ama o Senhor. Eu peço em nome de Jesus pelos pais que tenham força, que tenham sabedoria, que tenham discernimento para guiarem as suas casas no temor do Senhor. Abençoe os filhos, que sejam obedientes e que tenham ali, ó Deus, cumprimento de promessa nas suas vidas, por honrarem pai e mãe. Ó Deus, abençoe toda a Igreja Batista Independente, pelas suas famílias, pelos que ali estão e que em nome de Jesus o Senhor seja exaltado e glorificado. Em nome do meu Salvador Jesus, amém.